nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nesse dia 3 de julho de 2025, nessa quinta-feira, aonde nós estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. E nesse dia 3 de julho, a igreja está celebrando São Tomé Apóstolo. Sim, São Tomé Apóstolo, o apóstolo do Senhor. E é nesse dia de hoje que nós iremos passear um pouco sobre esse evangelho de hoje, de João capítulo 20, aonde vai falar da fé. Sim, vai falar da fé de São Tomé. Então, assim, meus queridos irmãos, eu te convido a você permanecer comigo nesse dia de hoje. Eu não sei se você já teve dúvida na fé, já se sentiu como se precisasse de provas concretas para acreditar. Meus queridos irmãos, se a sua resposta for sim, então você vai se identificar profundamente com o evangelho de hoje, que é tirado de São João capítulo 20, versículo de 24 a 29. É nesse evangelho que encontramos Tomé, o discípulo que não estava presente quando Jesus ressuscitou. Apareceu pela primeira vez aos seus irmãos. Então, a incredulidade de Tomé e a sua busca por evidência marcaram a história da fé cristã, assim, de uma forma inesquecível. Mas o que acontece quando ele finalmente encontra o Senhor? Como Jesus reage à sua dúvida? E que mensagem poderosa, meus irmãos, isso traz para nós hoje, que vivemos nos tempos assim tão carentes de esperança e fé firme, não é? Então, é nessa reflexão que nós iremos assim mergulhar nesse belíssimo encontro entre a dúvida e a misericórdia, entre a fé e o amor. Prepare o seu coração, meus queridos. Prepare. Venha comigo, com o diácono Paulo, refletir sobre a importância de nós crermos mesmo sem vermos. Fique comigo até o fim, porque esta passagem pode transformar, sim, transformar a sua forma de viver a fé. E você sabe que é neste canal, o canal do diácono Paulo Santos, ele que é assim uma fonte rica de espiritualidade e formação cristã. Você bem sabe disso, que este canal do diácono Paulo, ele é dedicado a fortalecer a sua fé e a transmitir os ensinamentos da Igreja Católica, por meio assim de reflexões bíblicas, formações edificantes e também muitos conteúdos baseados no catecismo e na tradição da Igreja. Esse canal, meus irmãos, ele busca assim aproximar o seu coração, o meu coração, de Deus e da vivência do Evangelho no dia a dia. Então, hoje, como o diácono Paulo falou, nós iremos ver este Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 24 a 29, aonde vai falar desse grande apóstolo, São Tomé, a dúvida de Tomé. Então eu quero te convidar agora, faça parte, meu irmão, minha irmã, da nossa missão. Ajude a evangelização. Aí você pode perguntar como, diácono Paulo? Você pode deixar o seu like. Olha, você pode compartilhar os vídeos, meus irmãos. E se você não é inscrito, você pode se inscrever no canal.
e também ativando o sininho das notificações. Então, assim, juntos, nós podemos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda a nós multiplicarmos este canal de graça, o canal do Diácono Paulo. Assim, nós podemos levar a muitas mais pessoas esse Evangelho do Senhor, esta palavra que liberta. Então, eu quero te convidar, pegue aí a sua Bíblia, abra aí em João, capítulo 20, versículo de 24 a 29, onde nós iremos, assim, ver um pouco da vida de Tomé, a fé de Tomé. Tá certo? Vamos lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontraram-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: crestes porque vistes? Bem-aventurados os que virão e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos um pouco desse Tomé, de incrédulo, e muitas das vezes acreditar só vendo as coisas. Então, fica até o fim. Vamos assim mergulhar nessa espiritualidade do Evangelho de hoje. Então, a igreja hoje, a igreja celebra a festa de São Tomé. O evangelista João, depois de descrever a aparição de Jesus, meus irmãos, no próprio domingo da ressurreição, diz que o apóstolo Tomé não estava ali. E quando os apóstolos, os outros apóstolos que tinham visto o Senhor, disso dava testemunho. Então, os apóstolos disseram a Tomé que eles viram o Senhor. E eles deram esse testemunho para Tomé. Eles acreditaram o Senhor ali, frente a frente com eles. Mas Tomé respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser os dedos, a mão no seu lado, não acreditarei. Sou eu, é você, somos nós, da mesma forma que Tomé. Muitas das vezes nós precisamos ver para crer, meu irmão, para acreditar. Aonde é que está a nossa fé? Será que nós temos uma fé vacilante que nem Tomé? Será que nós temos uma fé duvidosa? Será que é necessário
nós também colocarmos o dedo no lado do Senhor, nas chagas dele, para nós acreditarmos? Será, meus irmãos, que nós somos ainda tão pequenos na fé? Será que nós temos uma fé assim vacilante, fraca? Olha, meus queridos irmãos, nesse dia de hoje, o Senhor quer falar para mim e para você que é necessário acreditar. Veja bem, Jesus é bom e vai ao encontro de Tomé. Jesus é bom e vai também ao seu e ao meu encontro. E é interessante que, passando 8 dias, ele apareceu de novo e disse a Tomé, esse apóstolo incrédulo, e diz para mim e para você: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. O Senhor só nos pede nesse dia de hoje, nesta festa de São Tomé Apóstolo, que nós possamos apenas acreditar nele, acreditar que ele tudo pode fazer em nossas vidas. Ele é o Senhor de nossas vidas. O Senhor só nos pede isso, meus irmãos, nesse dia, de nós acreditarmos firmemente. Olha, Jesus, como ele é bom, meus irmãos. Ele se vê que alguma vez me afasto dele, nós nos afastamos dele, ele vem ao nosso encontro, como fosse ao encontro de Tomé. Jesus não quer perder nenhum de nós, meus irmãos. Jesus só quer que nós tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé virtude, uma fé teologal, uma fé virtude. Meus irmãos, estas palavras foram a reação de Tomé. Pode ser a sua e a minha reação também. De dizer: meu Senhor e meu Deus. Tem uma canção da cantora Ziza Fernandes que vai dizer assim, né? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Tomé fez a profissão de fé dele em Jesus. Aonde precisou ele tocar nas feridas do lado de Jesus, para ele declarar que Jesus é o Senhor e o Deus dele. Qual é a sua reação? Qual é a minha reação? Quais são as nossas reações? Tomé, é incrível que Tomé fala palavras tão bonitas como estas. Ele chama Jesus de Senhor e Deus. Ele faz um ato de fé na divindade de Jesus. Ao vê-lo ressuscitado, já não vê somente o homem Jesus, que estava com os apóstolos e comia com eles, mas o seu Senhor e o seu Deus. E assim, meus irmãos, Jesus repreende e diz-lhe que não sejas incrédulo, mas crente, que possa acreditar. Bem-aventurados os que não viram
e não creram, e creram. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos, que nós não vimos Jesus, mas nós acreditamos que Ele se faz presente em nossas vidas. Nós não vimos o Cristo crucificado, nem o Cristo ressuscitado, nem nos apareceu, mas nós somos felizes, sim, porque acreditamos nesse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Eu quero te convidar agora a você rezar um pouco comigo. Repete assim, com o diácono Paulo: meu Senhor e meu Deus, afasta de mim tudo o que me afasta de Ti. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de Ti. Meu Senhor e meu Deus, tira-me de mim próprio para me dar inteiramente a Ti. São Nicolau de Fluer. Então assim, meus queridos irmãos, como todo dia nós deixamos aqui alguns pensamentos para nortear o nosso dia, para nos motivar a seguir em frente e acreditar nesse Cristo que é Senhor e Rei. E o primeiro pensamento de hoje, nós vamos ver de Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho falou. Tomé via e tocava o homem, mas confessava a sua fé em Deus, que não via nem tocava, mas o que via e tocava levava-o a crer naquilo de que até aquele momento tinha duvidado. Então, quantas dúvidas Tomé tinha dentro de si? E depois daquele encontro com Jesus ressuscitado, as dúvidas de Tomé cessou. Olha o que disse o nosso saudoso Papa Bento XVI. Escute. O caso do apóstolo Tomé é importante para nós, pelo menos por 3 motivos. Quais são esses 3 motivos que o nosso saudoso Papa Bento ele falou? O primeiro, porque nos conforta das nossas inseguranças. O segundo, porque nos demonstra que qualquer dúvida pode levar a um êxito iluminoso, além de qualquer incerteza. E o terceiro, por fim, porque as palavras dirigidas a ele por Jesus nos recordam o verdadeiro sentido da fé madura e nos encoraja a prosseguir apesar das dificuldades pelo nosso caminho e adesão a ele. Então, esses pensamentos vão nos nortear nesse dia de hoje. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 644, vai nos ensinar assim: a hipótese, meus irmãos, segundo o qual a ressurreição teria sido um profundo da fé ou da credulidade dos apóstolos, é inconscientemente. Pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu sob assim a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Então, esse é o ensinamento da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica, que está lá no número 644. E para nós já irmos assim concluindo essa reflexão desse dia de hoje, diante então, meus irmãos, do Evangelho de hoje, cada um de nós somos convidados a reconhecer que a fé verdadeira
vai além do que os olhos podem ver. Sim, assim como Tomé, meus irmãos, também passamos por momentos de dúvidas e incerteza. Com você é assim, comigo é assim, com todos nós somos, é assim. Mas Jesus nos chama então a confiar mesmo sem tocar, mesmo sem provas visíveis. Ele diz: felizes os que acreditaram sem ter visto. Então, esta bem-aventurança é dirigida a quem? A você, a mim, a cada um de nós, que buscamos assim seguir a Cristo com o coração aberto, mesmo quando, meus irmãos, a lógica do mundo nos enfraquece. Então, que possamos viver uma fé mais profunda, mais confiante, mais entregue. Que nossas palavras, meus irmãos, gestos, atitudes, revelem ao mundo, a este mundo que nós vivemos, este mundo louco, que cremos no ressuscitado, cremos no Cristo que ressuscitou dos mortos, que em nossas dificuldades, e nas suas dificuldades, meus irmãos, que você saiba, que eu possa saber, repetir com fé: meu Senhor e meu Deus. Então hoje, vamos sair daqui, dessa reflexão, decididos, meus irmãos, a testemunhar a nossa fé com coragem e alegria. E que esta mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir que você possa compartilhar com as outras pessoas. Compartilhe com as outras pessoas. Que você possa curtir, sim. Que você também possa se inscrever no canal do Diácono Paulo Santos. Não se esqueça não de ativar o sininho das notificações. É tão importante isso. E deixe também os seus comentários. Tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu creio, Senhor. Diga assim: eu creio, Senhor. Eu creio que Tu se faz presente em minha vida. Então, juntos, meus irmãos, nós iremos viver este Evangelho neste dia de hoje. Vamos assim, então, terminar esse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé.